Ok, iniciamos a gravação, iniciamos a nossa aula. Eu vou pedir para vocês fazerem como a Rose. Isso, abrir a câmera só este instantinho para a gente ver o rostinho de vocês. A Liliane, eu não estou te vendo, não, mas você abriu a câmera. E a Márcia, se puder também abrir para a gente aí nesse instante, estou vendo o topinho da sua cabeça. Tá ótimo, Liliane. Vou fazer a minha apresentação e para vocês que não quiserem ou não puderem de alguma forma ficar com a câmera aberta, vocês vão poder voltar para a foto de vocês. Eu sei que às vezes a gente deixando ligado, a gente perde um bocado do sinal, né? A gente fica com um áudio ruim, né? E eu entendo perfeitamente isso. Às vezes acontece comigo isso aqui também, né? Aí vocês vão poder voltar para a foto de vocês, porque nesse momento realmente o mais importante é registrar esse visual, já registramos e agora é o conteúdo da aula. Então, eu vou começar com a minha audiodescrição, porque a gente sempre que fala de inclusão, a gente tem que pensar exatamente nessas pessoas que têm algum tipo de dificuldade visual, auditiva, motora, e a audiodescrição ajuda aquele que tem uma dificuldade visual, né? Particularmente, eu sou bastante solidária a essas pessoas, porque eu também sou uma pessoa que tem um déficit visual, mais de um lado do que do outro, e mais, o do lado mais é bem mais, né? Então, eu entendo perfeitamente as dificuldades aí. Então, vamos lá. Eu sou uma pessoa de estatura baixa, tem um cabelo louro escuro ou castanho claro, encaracolado, abaixo dos ombros. Eu uso óculos, como já até sinalizei anteriormente. Tem a pele bem branquinha, as bochechas mais rosadinhas, né? Sou uma pessoa na faixa etária dos 50 anos, na verdade 56. E estou aqui, estou sem maquiagem no momento, para quem não pode me ver, né? Só me ouvir. E estou com vocês nessa disciplina e a gente vai falar essa déficit visual, né, Roseni? Eu cheguei, inclusive, na minha infância, a ter um prognóstico incorreto, mas bem ruim, de cegueira unilateral com a possibilidade de ficar bilateral, mas graças a Deus isso não aconteceu. Mas eu tenho um déficit visual razoável no olho direito, né? Tenho menos de 50% da visão nele. E a gente fala sobre isso, né? A gente vai falar exatamente na nossa aula sobre avaliações diferenciadas, né? A avaliação inclusiva e avaliação inclusive para aquela pessoa que tem uma deficiência visual. E a gente vai falar sobre cegueira, déficit visual, surdez, déficit auditivo, né? E como que a gente adapta a avaliação para esse perfil de público. Eu vou projetar para vocês o material que eu preparei para a aula, e quando eu projeto, eu vejo só esse slide, então vocês vão sumir da minha tela. Engolindo algumas palavras, não entendi, Roseni. Digitando, né? É, como eu disse, né, quando eu projeto para vocês, eu deixo de ver vocês. Então, se alguém fizer algum tipo de sinalização, eu não vou ver, eu vou deixar para a gente conversar sobre o conteúdo no final da apresentação. Eu sigo com a apresentação, depois a gente para bater um papo, para falar sobre práticas do dia a dia de vocês, do meu dia a dia, de como é que a gente faz esse processo, né? Vou parar em alguns momentos para admitir também quem for entrando ao longo da aula. Então, eu vou iniciar aqui a compartilhar, né, o compartilhamento. Deixa eu só ver aqui. Quando vocês visualizarem, vocês me sinalizem. Estão vendo? Sim.
Ok, então vamos começar. Eu não consigo colocar a tela inteira, porque se eu coloco a tela inteira, eu não consigo voltar rápido para admitir quem está pedindo a entrada na sala, tá? Então é por isso que fica essa minha tela aqui, que senão eu vou ter que minimizar para poder entrar na sala, aí dificulta um pouco aí eu admitir rapidamente os colegas. Então, como eu disse, a gente já vem num bate-papo, quem está fazendo disciplina comigo, a gente vem num bate-papo sobre educação inclusiva, a questão da legislação, as políticas, os entraves, as dificuldades, até onde a gente conseguiu avançar. E nesses nossos bate-papos em outras disciplinas, né? Eu trabalho no curso com educação inclusiva, educação especial, eu trabalho com Libras, eu trabalho com corpo e movimento, essa questão da integração do corpo, a arte no desenvolvimento da aprendizagem. Eu sou fonoaudióloga por formação, e sempre trabalhei com a educação. Claro, eu também trabalhei com avaliação enquanto fonoaudióloga, mais especificamente a avaliação do surdo, né? A avaliação auditiva do surdo, a adaptação de prótese do surdo, a linguagem do surdo, a inclusão do surdo, mas exatamente pela experiência com o surdo e a surdez, eu acabei prestando outro tipo de serviço na escola, como triagem, encaminhamento, preparação de professor, palestra para os pais, assessoria para a escola, então, e vinculado com a instituição de ensino, vinculado com a universidade e até mesmo sem vínculo com a universidade, como serviço próprio feito pela fonoaudióloga. Também nessa minha vivência profissional, eu pude participar do Conselho Regional de Fonoaudiologia e do Conselho Federal de Fonoaudiologia, onde as políticas, na verdade, são discutidas. E a política da fonoaudiologia na educação, da inclusão, do aluno especial, do aluno com dificuldade, e foi um meio que eu sempre transitei, né? E exatamente por ser um meio que eu sempre transitei, uma das questões que são sempre abordadas, assim, que o professor sempre tem muita dificuldade, é na forma de avaliar essa criança, né? Como eu avalio esse meu aluno que tem uma deficiência? Como eu avalio esse meu aluno que chegou com um laudo de dislexia? Como eu avalio o aluno que chegou com um laudo de TEA? Eu já imaginava que ele fosse, mas agora eu tenho um laudo. Eu não tenho um laudo, mas eu acho que ele o comportamento, né? Então, a questão da avaliação, ela sempre, ela é um calcanhar de Aquiles, né? Em qualquer nível educacional. E a avaliação, ela literalmente, ela faz parte do processo ensino-aprendizagem. Eu não posso falar de educação, eu não posso pensar no processo, literalmente processo, ensino e aprendizagem, se eu não falar da avaliação. Ela não ela não pode, não deve ser vista como algo negativo. Na verdade, ela deve ser vista como uma forma de verificar, de analisar se os processos, os procedimentos, os métodos, os recursos que eu estou utilizando, se realmente eles são adequados, se eles alcançaram um objetivo, se eles precisam de alguma modificação, alguma adaptação, né? Então, ela faz parte do processo de ensino-aprendizagem, eu não posso excluir a avaliação, mesmo ela sendo um calcanhar de Aquiles aí, né? Então, a nossa aula de hoje é isso, avaliação inclusiva, práticas que reconhecem a diversidade e métodos que valorizam todas as formas de aprendizagem. Então, para isso, é claro, né, eu vou falar um pouquinho, né, fazer uma introdução e discutir um pouquinho alguns aspectos legais, né? A avaliação inclusiva, ela é uma prática, como eu acabei de falar, né, que acontece exatamente nesse processo de ensino-aprendizagem, mas é uma prática que deve reconhecer e respeitar as diferenças dos estudantes, né? Aqui no slide ela está como que reconhece, mas na verdade nem sempre ela reconhece e nem sempre ela respeita essas diferenças. A gente ainda tem uma avaliação bastante tradicional em muitas escolas que não são inclusivas, na verdade são excludentes, e temos ainda muitos professores que não se sentem qualificados para avaliar de uma forma diferente do que o método tradicional.
Mas a avaliação como inclusiva, né, como a gente está discutindo hoje, ela é sim uma prática que deve reconhecer e respeitar as diferenças dos estudantes, especialmente aqueles com deficiência ou alguma outra necessidade. Ele não tem uma deficiência aparente, mas ele tem uma necessidade educacional especial, né? É diferenciada. Mais do que simplesmente medir desempenho, ela busca compreender como cada aluno aprende, né? Valorizando essas diferenças e adequando a estrutura, um método, o recurso, quando necessário. Então, é mais do que medir desempenho, né? Avaliação inclusiva. Qual é o nosso objetivo de hoje, então? Na verdade, nós temos dois objetivos. Refletir sobre os princípios da avaliação na educação inclusiva, explorar um pouco das estratégias para cada tipo de necessidade educacional diferenciada, né? E estratégias que respeitem essas diferenças, respeitem essas singularidades, como também compreender como a avaliação ela pode ser feita de uma forma mais justa e acolhedora, respeitando exatamente essas diferenças que tornam cada um especial, né? E em especial aquelas que têm algum tipo de deficiência ou necessidade especial. Mas eu vou dizer a você que não necessariamente a avaliação inclusiva é voltada para esse público, né? O da educação especial e aquele que tem alguma necessidade educacional específica, né? Os canais sensoriais de aprendizagem, eles não são iguais para todo mundo, né? Eu acabei de falar no início que eu tenho uma deficiência visual, né? Unilateral, mais forte, sim, mas eu tenho. Isso me dá uma assimetria visual. Então, o meu canal sensorial de aprendizagem, ele fica muito focado no auditivo. Eu consigo ouvir e assimilar a informação melhor ouvindo do que lendo. Eu gosto muito de ler, tenho um, um foco quando leio, né? Eu consigo realmente focar, mas o auditivo, para mim, é um canal sensorial que eu trago, que me possibilita aprender de uma forma mais rápida. Então, deixa eu só admitir uma pessoa aqui. De acordo com outras pessoas são mais visuais, aprendem mais lendo do que escrevendo e ouvindo. Outras são mais sinestésicas, aprendem mais com o movimento, fazendo, botando a mão na massa. Então, a avaliação dessas pessoas também deve respeitar esses canais sensoriais. O que eu quero dizer com isso é que se você observa que um aluno seu, que aparentemente não tem problema nenhum, mas que ele dá preferência a aprender ouvindo, de repente, uma avaliação com foco mais na prova oral, em pergunta e resposta, direto para ele, surtiria um efeito melhor, né? A gente tem que ser sensível a todos, e não só aos alunos que têm algum tipo de necessidade educacional especial ou alguma deficiência. A gente também tem que respeitar as singularidades, inclusive, dos ditos normais. E que mesmo os ditos normais, eles são diferentes, né? Nós somos diferentes. Alguns preferem ler, outros preferem ouvir, outros preferem audiobook, outros preferem a leitura no papel, nem na tela, gostam do papel mesmo, né? E a gente tem que respeitar essa singularidade aí. Bom, o nosso referencial legal, eu sempre dou uma referência legal, e se vocês observarem, até mesmo na atividade pontuada extra, na atividade extra pontuada, eu peço que na produção do material de vocês, quer seja cartaz, quer seja folder, tá lá, né, a atividade no fórum informes, modelinho, botei até um modelinho lá de referência, já temos alguns colegas colocando em algumas disciplinas esse material no fórum de dúvidas, eu pedi para colocar lá, né?
eu sempre peço que tenha uma referência legal, porque quando você informa alguém, quando você busca sensibilizar alguém, você tem que fundamentar. E fundamentar na legislação, na lei, no que se refere à educação, é essencial, porque a gente nós temos essa base, nós temos essa referência. A Constituição Federal, que fala do direito à educação de qualidade para todos, sem distinção, a lei de diretrizes e base e a lei da inclusão, né, que fala exatamente que trata da política pública, né, da educação e da política pública da inclusão, e a Base Nacional Comum Curricular, que traz uma abordagem que busca promover uma educação mais justa, mais acolhedora e mais equitativa. Portanto, ela busca a inclusão e ela busca uma avaliação inclusiva, exatamente para ser mais justa. Né? Porque nós não estaremos sendo justos se avaliarmos todos da mesma forma. Se as pessoas são diferentes, se temos dificuldades diferenciadas, habilidades diferenciadas, não vamos pensar só na dificuldade, vamos pensar na habilidade, né? Também. Se temos dificuldades diferenciadas e habilidades diferenciadas, precisamos ser mais justos com uma avaliação também diferenciada. E a avaliação inclusiva, uma pequena comparação entre a tradicional e a inclusiva. A avaliação tradicional, que é extremamente comum, que foi aqui, provavelmente aqui, eu digo, talvez 90% dos alunos tenham passado por ela, de vocês tenham passado por elas. A avaliação tradicional, ela é um instrumento de medição. Tanto que, normalmente, o aluno chega para você e fala quanto eu tirei. Né? É a nota, ele quer a nota dele. E é o que vocês, inclusive, pedem também, né? A minha nota, quanto eu tirei. Foco nos resultados, modelo padronizado, mesmo tipo de avaliação para todo mundo, e uma comparação, quer queira, quer não, entre estudantes. A avaliação inclusiva ela já é uma ferramenta pedagógica com foco na aprendizagem, não nos resultados. Ela é um modelo adaptável, ela pode ser e deve ser modificada por você, para o perfil de cada aluno seu, ela não é um modelo padronizado, não deve ser um modelo padronizado, e ela exatamente pensa e valoriza essas diferenças, essas singularidades. Então, diferente da tradicional, que é um instrumento de medição, ela é uma ferramenta pedagógica. Diferente da tradicional, que tem foco no resultado, ela tem um foco na aprendizagem. Diferente da tradicional, que é um modelo padronizado, ela é um modelo adaptável. E ela não busca comparar estudantes, ela busca exatamente valorizar essas diferenças. Vamos pensar um pouquinho na nossa avaliação, na avaliação do nosso curso, né? da disciplina, o formato da Unileia. Nós temos diversos instrumentos avaliativos dentro de uma disciplina. Nós temos um fórum de discussão, que valoriza a discussão, a construção de textos de autoria pessoal sua, que tem como base sempre uma leitura ou um vídeo, para aqueles que são bastante visuais e auditivos. Nós temos uma atividade extra pontuada, que possibilita você a sua criatividade, a sua construção. Né? Nós temos a avaliação escrita, dissertativa, normalmente contextualizada. Então, nós temos diversas ferramentas que a gente utiliza ao longo da disciplina, valorizando exatamente as múltiplas formas de aprendizagem, consequentemente as singularidades, para que você consiga ser, no final, avaliado de uma forma que valorize o seu potencial, que valorize as suas habilidades, que valorize o que você realmente tem de ponto forte, para a gente chegar a um veredito, digamos assim, final, se você está habilitado ou não, se você conseguiu alcançar os objetivos daquela disciplina. Ela não é uma única avaliação. É onde você vai de 0 a 10, se você não tirar 7, se você não tirar 6, se você não tirar 8, depende de cada instituição, né? Você não será aprovado. Ela utiliza-se de instrumentos, de ferramentas diferenciadas ao longo da disciplina. Então, a gente pode dizer que é uma avaliação inclusiva, sim. Vamos lá.
Para a gente ter uma noção dos números no Brasil, né? Percentuais de alunos matriculados na educação especial no Brasil, estou falando de educação especial, tá? Nós temos 1.300.000 alunos matriculados, segundo os dados do Censo Escolar de 2023. Desse 1.300.000 alunos, 53,7% tem déficit intelectual. É um número muito alto. Seguido logo pelo quê? Transtorno do espectro autista. 35,9%. Esses números eles cresceram assim enormemente. O do TEA. Aí temos seguido a deficiência física, 9,2%, a baixa visão, 4,9%, não é cegueira, tá, gente? A baixa visão com as adaptações, ele ainda consegue ter um aproveitamento exatamente de imagens, de cores, ele consegue ver, é baixa visão, mas não é cegueira. Assim como a deficiência auditiva não é surdez. Tá? São coisas diferentes. A deficiência auditiva, esse aluno pode ter uma perda de um determinado tipo, de um determinado grau, mas ele ainda tem a audição como um recurso limitado, mas sim. Altas habilidades ou superdotação, 2,1%, a surdez, 1,1%, a cegueira, surdo-cegueira, que possui as duas dificuldades, e múltiplas deficiências, 65.000. Gente, esses números, embora eles estejam aparecendo no censo de 2023, nem de longe ele retrata a realidade, tá? Isso é o que está no censo escolar. Mas nós temos que pensar que isso não é número absoluto no Brasil, porque muitas dessas crianças estão fora ainda das salas de aula ou sem nenhum tipo de acesso à educação especial ou sala de recurso. Muitos desses familiares sequer matriculam essas crianças. A realidade do Brasil, por ser exatamente um país continental, não é a que se apresenta nos papéis, tá? Aí aqui só em forma de gráfico, para a gente dar uma olhadinha como TEA e deficiência intelectual realmente acaba sendo um quantitativo acima de 70% desse público, é o que justifica muitos trabalhos e muitas políticas voltadas para esse público, tá? E vamos falar um pouquinho sobre as estratégias de avaliação adaptada, né? Então, falando aí das estratégias de avaliação adaptada, só um minutinho que eu vou dar uma olhadinha aqui, que tem um som. Deixa eu ver se é alguém querendo entrar. Não. Vamos lá. Sobre estratégias de avaliação adaptada. São práticas, de fato, avaliativa, que devem ser flexíveis e personalizadas e que respeitem as necessidades específicas do estudante. Como eu disse anteriormente, né, os valores que eu passei para vocês de 1.300.000 alunos, esse valor, gente, ele chega a ser mais do que o dobro, na verdade, tá? E quando a gente fala de que a mais de 70% está como TEA de deficiência intelectual, também não significa que todas as políticas e todos os trabalhos sejam focados para esse perfil de público. A gente precisa pensar que as necessidades elas são, sim, distintas e que eu só falei de número focado com a educação especial. Eu não falei de educação inclusiva exatamente, são coisas diferentes. Educação especial, eu tenho uma sala especial, eu tenho políticas que são... não políticas, recursos que são específicos para esse tipo de público, eu tenho a sala de recursos, a sala de reforço, eu não estou falando da educação inclusiva. A educação inclusiva, eu vou triplicar esse número. Como educação especial, 1.300.000. E eu vou triplicar também a quantidade de alterações aí. Porque quando eu falo de necessidades específicas, eu estou colocando também nesse mesmo grupo, eu estou colocando dislexia, descalculia. Como é que eu vou fazer a avaliação matemática de um aluno que tem descalculia? Eu vou reprovar infinitamente esse aluno em matemática? Se eu reprovo ele em matemática infinitamente porque ele tem descalculia,
então ele tem uma dificuldade bem específica em cálculo, ele não vai ser aprovado com uma prova tradicional, com uma forma de avaliação tradicional, eu vou estressar esse aluno no processo de ensino-aprendizagem a ponto dele desistir. Ele vai desistir, ele vai sair da sala de aula, porque ele não tem condição de alcançar o percentual necessário para ser aprovado dentro da avaliação que você está passando para ele. Então, é aquela criança que muitas vezes pega uma prova, assina o nome e entrega em branco, ela nem tenta mais, porque ela já tentou tantas vezes e foi reprovada tantas vezes em matemática, que ela começa a estressar com todas as outras disciplinas, ela não quer saber de mais nada. Então, eu coloco nesse público aí de vocês, quando a gente fala de práticas avaliativas inclusivas, flexíveis e personalizadas, esse outro perfil de público também, que não foi citado pelo censo, né? Dislexia, descalculia, até mesmo a disgrafia, porque muitas vezes o aluno, por ter uma dificuldade na grafia, na escrita, ele entrega uma prova para o professor que o professor não consegue ler, não consegue entender, o professor sai dando zero, sai riscando, não entendi, ou ele escreve uma coisa, o professor entende outra, o professor nos chama para sentar, para perguntar o que é aquilo, vai logo corrigindo. Eu estou falando isso, inclusive, no ensino superior. Eu tive colegas na faculdade de fonoaudiologia, que eu também tenho esse perfil de público com meus alunos, eu dou aula para fonoaudiologia, né? Agora, nem tanto, estou um pouco mais afastada, mas já trabalhei mais de 25 anos formando fonoaudiólogos aí no Brasil e mais de 15 já formando professores. Eu já tive colegas que, teoricamente, deveriam ser mais sensíveis à avaliação inclusiva, mas que pegavam alunos com grafia irregular e não entendiam o que estava escrito, simplesmente circulavam, riscavam e zeravam a questão, sem nem saber, de fato, o que o aluno tinha escrito ali, né? Então, a gente amplia esse público aí e amplia também a questão da reflexão de como fazer para atender a esse público. O objetivo é garantir que todos possam demonstrar seus conhecimentos, suas habilidades, sua competência de forma mais justa e acessível. Né? Não só o dar a nota, não só o mensurar, né? Mas o qualificar. São estratégias que não vão diminuir o rigor da avaliação. Não é fazer uma prova fácil, não é deixar de avaliar hipótese alguma, mas é adaptar essa prova dentro dos seus objetivos, as condições daquele aluno, para garantir o que? A equidade. E permitir que cada aluno seja avaliado dentro da sua condição, dentro da sua possibilidade, e não acima da sua condição ou de uma forma em que sua condição nem mesmo permite. Seria o mesmo que você dar uma prova escrita para uma pessoa com baixa visão e não dar para ela uma lupa. Né? Ela tem baixa visão, ela enxerga alguma coisa, ela vai dar um jeito dela. Aí eu não adapto uma lupa, eu não adequo o texto para que o texto não seja longo demais, extremamente cansativo, né? Eu não faço adaptação. O que eu quero perguntar? Eu preciso de tanto rodeio para fazer essa pergunta para um aluno de baixa visão? Né? Ou é melhor eu fazer uma pergunta oral? Às vezes o aluno de baixa visão fala, não, professora, eu quero uma prova escrita. Aí você dá a mesma, né? Nem amplia a letra, não dá a lupa ou não adapta o texto, né? Você tem que pensar também nessa condição do seu aluno e na preferência dele. Eu já tive aluno com baixa visão que pediu prova escrita. Né? E ele mesmo tinha a lupa dele, não era nem a lupa da instituição de ensino, ele trazia a lupa dele, mas eu tinha que adequar o texto à pergunta ao que ele tinha que ao que ele iria responder. Ah, mas esse aluno de baixa visão era para se formar em quê? Fonoaudiólogo. E aí ele fazia fonoaudiologia. E eu dava a prova de avaliação auditiva, então tinha gráfico na minha prova. Ele queria aprender a ler o gráfico. Então, eu tinha que ampliar esse gráfico para ele, que era o exame auditivo, ele trazia a lupa dele. Ah, mas como assim? Ele, quando se formasse, ia trabalhar como o quê? Especificamente, esse aluno queria trabalhar com a voz. E mais especificamente a voz cantada. Ele não queria nem trabalhar com a voz falada, ele queria trabalhar com cantores, né? A saúde vocal de cantores.
mas ele tinha que passar por todas as outras disciplinas, inclusive a minha, que era áudio, que era número, percentual gráfico, né? E ele queria uma prova que ele pudesse interpretar um gráfico, porque como profissional da voz, ele precisaria saber se aquela pessoa estava ouvindo bem, porque quem ouve mal também produz uma voz ruim, porque ele não tem o feedback, ele não se escuta. Então, ele não sabe se está falando alto, se está falando baixo, né? Ele tem dificuldade nisso. Ele teria que saber ler gráfico. E eu tinha que adaptar essa prova para ele. Né? Então, a gente precisa garantir essa equidade aí, mas também parar para ouvir um pouco essa pessoa, parar para ouvir esse aluno. E alguns exemplos de estratégias adaptadas, né? Para aluno com deficiência visual, por exemplo, né? Um aluno cego, não o baixa visão. O cego ele precisa ter uma prova em braille, porque não há uma outra maneira a não ser que eu faça uma leitura oral, uma prova oral. Né? Ou eu faço a prova em braille, ou eu faço a prova oral. Sendo uma baixa visão, eu posso usar a lupa, material de leitura. Existem os recursos digitais que fazem leitura de tela. Né? Para aluno com deficiência auditiva ou o surdo, né? Eu posso dar as instruções de uma forma mais clara, eu posso ter o intérprete, né? Eu posso ter o apoio de vídeo, legenda. Então, existem diversos recursos também, né, de tradução, aplicativos de tradução. Para aluno com TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou TEA, né? Eu posso ter um tempo maior para ele realizar essa prova, um ambiente mais tranquilo, o reforço, né? O uso de imagens que esclareçam aquilo que eu pretendo avaliar, né? Usar mais recursos visuais do que escrito para esse aluno, principalmente o TDAH. Para a deficiência intelectual, uma linguagem simples, objetiva, direta, também apoio visual, exemplos concretos, também uma conversa com ele para deixar claro o que eu quero, se ele realmente consegue alcançar ou não aquele objetivo da disciplina, né? E alguns exemplos também de práticas avaliativas inclusivas, né? Que a gente fala de o que a gente pode fazer para adaptar, né? O exemplo de estratégias adaptadas e práticas avaliativas. O que eu posso usar como avaliação? Como eu disse anteriormente, né, a deficiência intelectual é necessário que eu tenha uma linguagem bem simples, bem clara e direta. As minhas avaliações elas precisam vir com apoio visual, imagem, infográfico, esquema, tarja, né? Essa chargezinha como se fossem tirinhas de jornal, né? Que tenha pouca escrita e mais imagem, ou mais imagem para ele ter a percepção visual, né? E principalmente uma avaliação ao longo do processo, uma avaliação contínua e não uma avaliação pontual. Até mesmo porque se esse aluno ele tem uma deficiência intelectual, provavelmente no momento da avaliação ele vai sentir muito desconforto, ele vai ficar muito incomodado. Então, não é o desempenho dele ali pode ser abaixo do que você esperava, exatamente porque ele não está confortável. Agora, se você vem avaliando ao longo do processo, ao longo da aula, preparando um portfólio dele, os relatórios, né? Você vai, nesse processo, entender se realmente ele está te passando um feedback positivo, se ele realmente está alcançando os objetivos aí da sua disciplina. Não é muito diferente para o aluno com um transtorno de espectro autista do TEA, né? Do TDAH, né? O TEA ele precisa de um ambiente tranquilo e previsível, não diferente daquele do seu dia a dia. Avaliações com instruções também visuais e passo a passo do que você quer, né? Usar interesses do aluno, motivação do aluno, se o aluno ama corrida,
carrinho de corrida, ou ama carrinho, ou se ele gosta muito de dinossauro, se ele gosta muito dos animais, você usar desse interesse dele para poder avaliar sua capacidade de calcular, né, para avaliar, pegar esse interesse dele e avaliar sua capacidade de escrita, né, usar desses pontos motivacionais, desse foco, desse hiperfoco dele até, né, para você conseguir uma avaliação mais coerente, né, um feedback mais real aí, né? E o tempo estendido de prova também, ou algumas pausas programadas, elas são muito bem-vindas para o aluno que tem a TEA ou o TDAH também entra aí nesse mesmo, nessas mesmas preferências, nessas mesmas dicas de avaliação para o TEA e o TDAH, tá? Deficiência física, motora, aquela que traz dificuldade de locomoção, dificuldade de movimento, dificuldades ligadas à força, à direção, a equilíbrio, né? Adaptação de materiais como teclado e não lápis, já que ele tem dificuldade de manusear qualquer pega de lápis, caneta, ele não vai conseguir, né? Ele só consegue se for com giz de cera grosso, né? Gizão, né? Então, adapta isso aí para ele, ou adapta um teclado, um mouse, prancha para ele apontar, ou você apontar e ele dá algum sinal visual de que aquilo é o oposto daquilo, né? Você está ensinando sinônimo ou antônimo, masculino e feminino, né? Usa prancha. Aponta você mesmo para ver se ele realmente entendeu a diferença de masculino e feminino, a diferença dos opostos, o que é o oposto ao outro, quente, frio, alto, baixo. Usa a prancha. Avaliação oral ou digital, se necessário, eliminar essas barreiras físicas do ambiente, ter apoio de tecnologia assistiva, usar dos recursos que supram ou minimizem a dificuldade motora desse aluno. A deficiência visual, como eu disse anteriormente, a prova em braille ou a prova oral, o uso de softwares leitores de tela, lupa, se for uma prova de escrita simplificada, com uso de lupa, se for baixa visão, né? Avaliação por meio de áudio ou descrição verbal, materiais adaptados, né? Materiais com fontes ampliadas, materiais adaptados para esse tipo de aluno, esse tipo de deficiência. A deficiência auditiva, a gente precisa ter instruções escritas bem claras, objetivas, diretas, respeitando a forma escrita do surdo, lembrando que o surdo tem como L1, a língua materna dele, a Libras e a L2, o português escrito não é o falado, né? O aluno precisa ser alfabetizado em Libras e em português escrito, mas simplifique essa escrita, seja objetivo, seja direto, porque a forma com que o surdo raciocina uma frase não é igual à nossa. Ele não conjuga o verbo como a gente conjuga, né? Então, a gente também tem que ter cuidado em adaptar essa prova aí, né? Apoio de intérprete de Libras, vídeos com legenda, avaliação também utilizando bastante imagem, pouco texto, né? O TDAH, como eu já tinha dito anteriormente, é similar, né? Alguns dos recursos que a gente usa para TDAH são os mesmos do TEA, né? Divisão da avaliação em partes menores, que é você avaliar também por etapas, um tempo estendido de prova, um ambiente também com pouco estímulo competitivo, pouco estímulo visual competitivo, auditivo, uso de recurso visual também, uso de organizadores gráficos, né? A gente precisa exatamente desse olhar individual, literalmente para cada aluno nosso, né? A avaliação na educação inclusiva, ela deve ser flexível, contínua e centrada no potencial do aluno, e não naquilo que ele não é capaz, mas naquilo que ele é capaz, respeitando essas diferenças. Ela precisa considerar múltiplas formas de expressão
participação e desempenho. Portanto, avaliações padronizadas, elas não são bem-vindas quando a gente fala de uma avaliação inclusiva, né? Valorizar o progresso de cada um, o que ele conseguiu alcançar, e não comparar, não dar nota. Ah, mas eu preciso de uma nota porque a minha escola exige uma nota. Avalie qualitativamente esse aluno e quantifique depois o percentual do que ele já alcançou em comparação ao que ele não alcançou ainda. Né? Então, você vai quantificar isso em percentual. Né? Ele já alcançou quantos por cento do objetivo da disciplina esperado para esse bimestre? Se a gente estiver falando de uma escola tradicional, né? Mesmo uma escola tradicional, tem como você fazer essas adaptações. Né? O foco deve estar em promover o desenvolvimento integral, garantindo que todos os alunos tenham oportunidades reais, verdadeiras, de aprender e, principalmente, deles mostrarem o que eles sabem, deles mostrarem o, o que eles conseguiram alcançar. Essa frase aí que eu vou fechar é uma frase assim, que eu pensei bastante antes de trazer para vocês. Foi uma reflexão minha, né? Foi uma consideração minha, né? O que realmente é importante na avaliação quando a gente fala de uma avaliação inclusiva, né? Então, a frase destaque, né, que eu concluo aqui com vocês é que avaliar é reconhecer o caminho de cada aluno. Opa, quem está com o áudio aberto aí? Avaliar é reconhecer o caminho de cada aluno, não medir o quanto ele se afasta de um padrão. Né? É um padrão que você quer? Ele está longe desse padrão, eu estou avaliando o padrão? Não devo avaliar um padrão. Eu devo realmente reconhecer o caminho que ele já traçou, o caminho que ele andou, e não compará-lo com ninguém. Né? E não comparar com o aluno que é considerado o aluno modelo da sala, e não comparar com a turma A com a turma B, o aluno A com o aluno B, né? É reconhecer o caminho que esse aluno percorreu. Então, avaliar, quando a gente fala de avaliação inclusiva, é isso aí, tá? É reconhecer esse caminho. Você precisa adequar a sua estratégia de avaliação para poder você ver esse caminho, até onde ele andou, e você conseguir mostrar isso para ele, mostrar para a família dele o quanto ele já avançou. Né? Então, agora a gente vai para a parte mais já final aqui da nossa aula, para a gente poder ter um tempinho para a gente bater um papo rápido aqui, né, de dúvida, exemplos, que é o exercício. Então, nós temos um exercício de fixação aqui de conhecimento, de conteúdo que foi abordado, e eu vou fazer a pergunta, vocês vão me dizer se é A, B, C, D ou E, tá? Vamos lá. Uma professora do ensino fundamental, ao trabalhar com uma turma inclusiva, percebe que um dos alunos com deficiência intelectual apresenta dificuldades em acompanhar as atividades escritas no mesmo ritmo dos colegas. Ela decide adaptar suas estratégias de avaliação para garantir a participação efetiva desse aluno no processo de aprendizagem. Diante dessa situação, qual das ações abaixo está alinhada com os princípios da avaliação inclusiva? Da educação inclusiva ou da avaliação na educação inclusiva? A. Reduzir o conteúdo da avaliação para esse aluno, mantendo o mesmo formato aplicado aos demais, evitando os efeitos da exclusão ou rotulação. B. Aplicar a mesma avaliação para todos, fazendo a leitura da prova e concedendo mais tempo ao aluno com deficiência. Utilizar diferentes instrumentos avaliativos, como registros orais e atividades práticas, considerando as potencialidades do aluno. D. Excluir o aluno da avaliação formal e substituí-lo por escutativa e observações informais. E. Solicitar que o aluno realize as atividades avaliativas flexíveis com suporte e ajuda constante de um colega? A, B, C, D ou E? C. Qual delas? Quem falou aí?
Letra C. Letra C. Alguém discorda, concorda? Acredito que é a letra C também, professora. Eu fiquei na Le- dúvida entre a A e a C, mas depois eu tive mais certeza da C. Entre a e a C, né? Vamos lá, porque algumas das opções aqui, elas trazem uma parte que poderia ser, mas depois ela vem com outra que não. É a C, sim, utilizar diferentes instrumentos avaliativos, como registros orais e atividades práticas, considerando as potencialidades do aluno. É a C. Por que que não é a A? Reduzir o conteúdo da avaliação para esse aluno, mantendo o mesmo formato aplicado aos demais, evitando os efeitos da exclusão ou rotulação. Eu não devo reduzir conteúdo. Eu posso adaptar a prova, eu posso adaptar o currículo, mas isso não significa reduzir conteúdo, né? Eu não vou reduzir o conteúdo, eu vou adaptar. Né? Evitar rótulo, evitar exclusão, sim, a gente sempre evita ou busca evitar rotular esse aluno. Né? Se a gente for trabalhar com o caminho que ele conseguiu alcançar, a gente evita rotular, né? Você foi até onde? A gente evita rotular, mas eu não devo reduzir conteúdo e o mesmo formato, se eu mantenho o mesmo formato, eu vou manter um padrão. Eu tenho que adaptar esse formato ao aluno. Em alguns casos, eu consigo utilizar a mesma forma de avaliar, escrita, mas eu tenho que adaptar o conteúdo, principalmente que a gente está falando de um aluno com deficiência intelectual, então eu tenho que adaptar essa prova, tá? Aplicar a mesma avaliação para todos, olha aí, de novo, padrão. Fazendo a leitura da prova e concedendo mais tempo ao aluno. Conceder mais tempo está certo, eu deveria conceder, estender esse tempo, né? Fazer a leitura da prova também não está errado, não. Se o aluno chegar perto de mim e pedir minha ajuda para que eu leia a prova, é um recurso. Agora, aplicar a mesma avaliação, mais uma vez, eu vou entrar no quê? No padrão. Utilizar diferentes instrumentos, a gente sabe que é o ideal, né? Diferentes formas de avaliar, diferentes instrumentos avaliativos. A gente faz isso na nossa disciplina aqui, né? A gente tem momentos distintos de avaliação, vocês vêm pontuando, digamos assim, ao longo da disciplina. Né? Vocês vêm juntando aí, de acordo com a habilidade de cada um, gostam mais do fórum, outros gostam mais de atividade extra, porque podem pontuada, porque podem usar da sua criatividade, construir material, gostam de botar a mão na massa, né? Outros gostam mais da prova dissertativa, porque é o momento em que ele tem para se expor, para colocar ali o que aprendeu ao longo da disciplina, né? Então, são instrumentos avaliativos distintos, né? Com registros orais, quando necessário, né? E atividades práticas, considerando a potencialidade do aluno. Essa resposta está perfeita. E excluir o aluno da avaliação formal, eu já começo com uma palavra que não é boa. Eu não vou excluir, eu tenho que incluir, né? Excluir, quando a gente fala de avaliação inclusiva, educação inclusiva, é uma palavra que não deve se falar, né? Excluir o aluno da avaliação formal? Não necessariamente. Substituí-lo por uma escutativa? Sim. Mas substituir por uma escutativa e excluir de avaliação formal não é em cima de observações informais. O que são observações informais? É aquilo que eu observo no momento em que eu não estou no controle. Quando eu falo de avaliação, mesmo que seja uma avaliação pautada na observação do aluno, eu tenho que observá-lo formalmente. Eu tenho que saber o que eu vou observar. Eu, por exemplo, vou observar o aluno na hora do pátio. Fazendo o quê? Eu quero ver se ele interage com os amiguinhos. Lá, ele está interagindo, lá, ele está junto, ele está no meio. Mas o que eu vou observar? Se ele realmente foi incluído na atividade? Se ele realmente faz parte do grupo? Ou se ele só foi inserido? Bota fulano aí no time, ele é café com leite. Ninguém passa a bola para ele, ninguém chama para passar a estratégia do jogo para ele, então ele não está sendo incluído.
Quando eu falo de uma observação formal, significa que eu estou no controle, eu sei o que eu estou observando, eu tenho uma planilha, eu tenho um relatório para fazer e eu sei o que eu tenho que colocar naquele relatório. Agora, se eu faço uma observação informal, eu me perco, eu só vejo a pessoa ali, mas eu não sei nem o que eu estou avaliando, na verdade, porque eu não tenho uma referência, eu não tenho um roteiro, eu não tenho um documento, eu não estou no controle. Tá? Então, quando a gente fala de formal e informal, é exatamente isso. A observação formal, eu controlo o que eu estou fazendo. Eu sei exatamente o que eu estou observando. Tá? E isso tem que estar presente na avaliação inclusiva. Solicitar que o aluno realize atividades avaliativas flexíveis? Sim, solicitar quem? A escola, solicitar um coordenador, né? Então, você dar ao aluno a possibilidade de fazer avaliação flexível é o correto. Com suporte e ajuda constante de um colega é que não é o ideal. A ajuda de um colega pode ser uma estratégia avaliativa que você vai usar naquele momento, mas esse aluno, ele precisa desenvolver a sua autonomia, e ele só vai desenvolver a sua autonomia se ele também puder ser avaliado sem uma ajuda constante de um colega. Então, quando você tem o tempo todo da avaliação em grupo, avaliação coletiva, avaliação em dupla, ele está sempre se apoiando em alguém. E você quer que ele tenha autonomia, inclusive autonomia avaliativa, tá? Autonomia num processo de avaliação, ok? Então, é exatamente esse o nosso tema de hoje. Eu vou parar o compartilhamento aqui para a gente ter um momento aí para eu tirar dúvida. Eu já vi que a Liliane está com a mão levantada. Pode fazer a sua pergunta, Liliane, pode abrir o seu áudio. Oi, professora. Não é nenhuma pergunta, é uma observação que eu vi nas alternativas, é que tinha algumas partes que eram corretas e outras partes incorretas. Então, a letra C que era mais completa, que não tinha nenhum erro. Exatamente. Por É isso isso que, mesmo. né, A gente tem que eu ter entendi cuidado com assim, só isso, né? completinho. Porque esse tipo de questão, né? Esse tipo de. Não é uma pegadinha, né? Isso não é uma pegadinha. Esse tipo de questão, ele cai em ENAD, né? Ele cai em concurso público. É aquela questão que tem uma parte dela que você diz, não, isso eu faria, mas isso aqui. Né? Por Uhum. exemplo, quando você fala de avaliação informal, como é que eu avalio alguém informalmente? Eu não posso fazer isso, né? Eu tenho que estar sob controle, né? Então, a gente precisa avaliar só com o apoio de um colega. Não posso, eu estou tirando a autonomia dele. Eu estou dizendo a ele que ele não tem capacidade de ser avaliado sozinho. Né? Então, a gente precisa ter atenção aí, porque parte pode estar correta, mas não o todo. Então, a que tinha ali realmente todos os itens adequados era exatamente a letra C. Né? Há alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa eu ver aqui novas mensagens. Ô, Roseni, caiu muito. Ainda bem que você conseguiu entrar, né? Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, tudo certinho. É um assunto bem gostosinho, né? Eu acho que eu consegui abordar com vocês de uma forma bem clara. Como eu disse anteriormente, esse material ele vai ficar na pasta de atividade, de material didático complementar, tá? Eu vou botar ele lá amanhã, não vou botar hoje, vou deixar para colocar amanhã. A lista de presença também eu vou lançar a pontuação de vocês amanhã, não vou fazer isso hoje. E o link do vídeo eu também vou colocar lá, se vocês quiserem assistir novamente, ou um colega, de repente, que não pôde assistir, vocês orientarem, olha, tá lá, a professora colocou o link do vídeo, assiste lá que tá legal, foi esclarecedor em alguns aspectos, né? É sempre bom a gente chamar os colegas aí para motivar e eles estarem participando desse momento, que é a oportunidade que vocês têm de ver o professor, né, de tirar alguma dúvida específica da disciplina,
né, ou do conteúdo que está sendo tratado. A gente está falando de avaliação inclusiva, e a avaliação inclusiva, independente da disciplina, ela é relevante, afinal de contas, vocês são estão se formando professor, e muitos já estão no mercado de trabalho, atuando como professor. É uma formalidade tirar a certificação, mas, ao mesmo tempo, também é uma oportunidade de adquirir mais conhecimento para aplicar em sala de aula, né? Então, eu vou colocar isso tudo lá para vocês, e um incentivando o outro aí, tá? Eu vou cancelar aqui, vou encerrar a gravação. Agradeço a participação de todos e a gente se vê na disciplina, tá? Olha, não deixem de fazer atividade extra pontuada, ela agrega bastante, viu? E vocês vão montando o portfólio de vocês, material para vocês usarem em sala de aula. Não deixa de responder ao fórum, vai lá, responde ao fórum. Né? São formas de avaliar diferenciadas, que a gente está dando a vocês essa oportunidade, né? Então, não deixe de aproveitar. Obrigada, Roseni. Estão queimando alguma coisa aqui, está pegando a minha alergia aqui, estou sentindo o cheiro de alguma coisa queimando. Então, tá bom, gente. Muito obrigada. Sim, graças a Deus. Eu acho também que é sempre bom a gente compartilhar isso. Eu também acho que preparar uma aula que agregue aí alguma coisa a vocês é importante, tá? Boa noite. Professor, Oi. professor, boa noite. Pode falar. É um prazer conhecer você, viu? Então, boa noite, gente. É bem rapidinho, professora. Pode falar, pode falar. O seu e-mail, né? E eu estou muito agradecida, porque eu estou fazendo estágio, né? E o Henrico, eu vou falar sobre ele. Ali no momento em que eu estou observando, eu vi a dificuldade dele. Como que eu descobri? Através daquela matéria, dificuldade de aprendizagem, professora. E aí eu comecei a pesquisar. Como eu falei com você lá no fórum, que eu tenho dificuldade na parte do Canva, e agora eu estou, né? Eu estou aprendendo, né? Isso. E aí eu comecei a buscar sobre a descalculia. Comecei a buscar a dificuldade daquele aluno. E, enfim, no Canva, eu fiz um trabalho sobre a descalculia, buscando, pesquisando. E eu falei, gente, mas precisava tanto de uma aula que a professora falasse, né, sobre a descalculia para mim, né? Então, estou muito agradecida, porque para mim foi uma aula muito produtiva, falou da minha necessidade, como a gente está observando, a gente aprende muito também. Então, assim, eu queria entender, professora, assim, com as suas palavras, o como auxiliá-lo, certo? Porque, assim, pelo que eu observei, é uma criança que tem muitas dificuldades, né? Porque não reconhece os números, né? E, então, assim, uma criança que tem descalculia, ele tem que ter um tutor para ajudar? Olha, Luzia, não necessariamente. A primeira coisa é que ele tem que ter realmente um laudo da fonoaudióloga, deixando claro a descalculia e o tipo. Porque tem criança que tem descalculia, que você trabalhando a questão da lateralidade, da localização espacial, você consegue resolver, ou pelo menos dar condição dele armar uma conta. Porque às vezes a criança ela tem a descalculia, mas a descalculia dela está na hora dela armar para efetuar o cálculo. Então você põe 12 mais 13, ao invés de ela fazer 2 mais 3, 5, 1 mais 1, 2, 25. Ao invés dela fazer isso, ela faz 12, 1 mais 2, 3. 1 mais 5, 6. Ela segue a lateralidade, a forma dela calcular visual e espacialmente está errada. E ela não consegue fazer isso. Então, essa criança, fazer isso naturalmente, né? Você fala, não, é assim, ó, 12, 13, 2 mais 3, 6. Ela não consegue entender isso. Aí você tem que trabalhar
dezena, você tem que trabalhar contando em palitos, que depende do segmento que ela está. Contar nos dedos, contar em palitos, contar em peças de quebra-cabeça, brincar de caixa de supermercado, né? Porque o que você quer dessa criança que tem descalculia? Que ela seja socialmente ativa e que ela consiga fazer os cálculos do dia a dia. É isso que você quer? Senão você vai reprovar essa criança a vida inteira na matemática. Eu estou buscando assim mais, sabe? Então, assim, ele tem dificuldade de socializar, de interagir com as outras crianças, sabe? A gente nota que ele fica assim mais no cantinho, sabe? Assim, no cantinho dele, no mundinho. Então, assim, eu queria saber como auxiliar, como trabalhar, sabe? Assim, sabe, professor? É isso. É muito bom que essa escola, você está como estagiária, né? Que Sim. seja sinalizada docente, a professora e a escola a necessidade de um acompanhamento profissional para essa criança. Porque o laudo, ele ajuda a gente a entender as melhores estratégias para trabalhar com ele. Não é que o laudo seja essencial. Você percebeu no dia a dia que a criança com dificuldade em cálculo, não espera chegar ao laudo para você trabalhar com ela. Mas auxiliaria você a entender o que está levando essa criança ao problema do cálculo. É neural, é neurológico, é fisiológico, é visual, espacial. Né? A gente precisa entender, e isso é o laudo que vai dar para você. Nesse meio tempo, contextualiza, torna isso mais prático. Se ele está com dificuldade de somar 12 mais 13, bota em peças, né? Mostra de uma outra maneira que ele tem como chegar àquele resultado. Tá bom, professora. Tá bom? Estou muito agradecida, sabe, pela aula, foi muito produtiva. Peço perdão pelo tempo, tá? Nada que isso. A parte que eu estava buscando, professor, sabe? Então, estou muito contente. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Obrigada, querida, obrigada. Viu, gente? Olha, uma boa noite para todos, um bom descanso aí. Amanhã lá firme e forte, para quem não fez ainda atividade extra, fazer, tá? Eu recebo isso até o final da próxima semana, até o final da quarta semana, tá bom? Não esqueçam o fórum. Tchau. Boa noite, você. Tchau.